Olá, Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues, e ao meu lado, Aline Neves, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório pelo radinho e também quem está assistindo a gente pelo YouTube. A gente está vindo aí de uma data muito especial que acabou de passar, foi o Dia das Crianças. E aí um assunto ficou na nossa mente, assim, você que é pai, ou tio, padrinho, que a gente tem um dever aí que é o quê? Presentear. Mas esse assunto passa também pela questão do consumismo, né? E será assim que o consumismo vem de berço? A gente nasce consumista? Aqui do Observatório, pelo menos eu e a Aline, a gente já passou um pouquinho dos 30, né, Aline? Já passamos um pouquinho dos 30. Dos 30. Nós somos daquela época, assim, que a gente viu os programas na televisão, a gente queria o quê? Uma Calói, um batom, uma sandália da Xuxa. Uma sandalinha da Xuxa. A gente achava que era uma coisa mais simples, né? Hoje as crianças, a diversidade é muito maior, não é só a televisão que está ali oferecendo milhões de opções, a gente tem rede social, a gente tem videogame, muitas outras coisas que estão ali fazendo uma lavagem, né, na cabeça da criança ali, ó, tem que comprar um presente, a data é especial. E eu acho que a minha geração também, eu falei que data especial, a gente tinha data para ganhar presente, né? Era aniversário, Natal, Dia das Crianças. Isso. Ponto, né? Isso. Hoje em dia, eu falo como mãe também, a gente não se limita mais a essas datas. Eu não sei se porque é comportamental, as mães às vezes ficavam mais em casa, hoje a gente sai, tenta compensar um pouco a nossa ausência com presentes, ou sempre que viaja traz uma lembrancinha, enfim. A gente vai debater um pouco sobre essa questão do consumismo no tempo atual, né? Porque no nosso já passou, não tem muita... Já estamos aqui, né? E nós não estamos sozinhas, não. A gente está recebendo aqui hoje a psicóloga clínica infanto-juvenil, Ana Luísa Bolivar. Bom dia, Ana. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de apresentar aqui com vocês esse tema que é tão importante hoje em dia, né? Então, acho que a gente vai ter uma boa conversa. Pois é, Anne, o que a gente faz com essas crianças que, assim, passa pela mesada, passa pelos presentes. A gente tem em algumas escolas já a questão da educação financeira, mas o consumismo tem que ter cuidado. Como é que funciona isso aí para as crianças? Bom, é um pouco de tudo que você falou, né? Tem a questão da propaganda, dos videogames, das redes sociais, porque infelizmente as nossas crianças hoje estão nas redes sociais. Então, fica até um alerta, não dê celular de presente. Celular não é brinquedo, né? Então, a gente já tem aí esse consumismo muito em volta de brinquedo, sempre tem que dar um brinquedo novo, né? Para a criança se divertir, e acho que a gente perdeu um pouco essa essência de que o melhor presente é você se fazer presente, né? É um pouco clichê, a gente acha que, mas isso é bobagem. Isso é muito importante, porque quando a gente para observar, as crianças mais novas, aí, até a primeira infância, a principal felicidade dessas crianças é estar com os pais. Não sei se vocês já repararam, tem muitos pais, assim, a gente vai, assim, junto com a sociedade, tentando colocar muita atividade extracurricular para os nossos filhos, né? Então, é natação, é futebol, é teatro, é isso e aquilo, e alguns até recusam, porque eles querem ficar perto de pai e mãe. Então, não subestimem esse desejo das crianças de quererem ficar perto de vocês. Acho que é isso, é o melhor presente que vocês podem dar para elas, né? Mas, como a gente teve aí o Dia das Crianças, né? E vocês falaram que as datas comemorativas eram as datas marcantes para a gente ganhar presente. De fato, isso existia na minha época também. Eu sou 30 a mais também. Então, tamo junto. Então, tamo junto. Eu peguei aí essa fase, né, de almejar também ganhar presentes. Tive uma infância muito feliz, não tenho do que reclamar, mas a infância mudou. Eu acho que isso é importante da gente observar, né? A infância que eu tive não é a mesma que a infância, provavelmente, que você teve, mesmo a gente tendo aí alguma idade parecida, né? E a infância que é hoje. Então, eu acho que esse é a principal diferença. Na nossa época não tinha os tablets, celulares, né? E essas tecnologias todas. Eu tava até arrumando minha casa outro dia, eu achei um Pense Bem. Vocês lembram desse Pense Bem? Eu lembro. Era Gente, um computadorzinho. Era um computadorzinho. E aquilo ali já fazia a nossa alegria. Não tinha nada disso. Então, hoje, com a internet na mão das crianças, vem o algoritmo. E o que o algoritmo faz? Faz aparecer para a criança aquele brinquedo que ela quer.
né? Porque ela fica ali perto do microfone do celular, então os pais estão conversando, a criança está conversando, e o algoritmo do celular vai armazenando esses dados. Então, é importante a gente observar o que essa criança está consumindo e o que a família está consumindo. Então, é uma questão comportamental também. Então, por isso que é importante a gente falar com as famílias, né? As crianças vão espelhar em vocês. A criança vai desenvolvendo através de espelhamento. E tem também esse meio em que ela frequenta. Não só a escola, mas os lugares em que ela ocupa na sociedade. Por isso que eu sempre oriento muito, assim, eu sempre falo para a criança ocupar o espaço da cidade, ocupar o que é dela. Então, ir em praças, parques, teatros, museus, é uma boa alternativa aí para essas datas comemorativas também, para tirar um pouco desses presentes caros, né? As crianças hoje em dia, elas não estão se contentando também com uma lembrancinha. Mas por quê? Porque vem de uma tradição que vem se perdendo e vem sempre nisso, né? Dos pais ouvirem o que as crianças querem. Já saiu pesquisas relacionadas ao consumismo, principalmente na data do Dia das Crianças, que essa data, ela só perde para outras duas, vocês sabiam? Que é o Dia das Mães e o Natal. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente vai ver essas pesquisas, o mais interessante é que muitos pais acabam cedendo ao pedido dos filhos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você pergunta para o pai, mas por que você está comprando esse presente? Tal? Porque os filhos estão pedindo. E aí, assim, entra nisso, né? Dessa febre das crianças de consumir muita coisa na internet e de fazer esse espelhamento também com seus pares. Eu não sei vocês, mas eu atendo muitas crianças e é uma febre o tal do Stitch. Um bichinho da Disney, um bichinho azul. Gente, então assim, e as lojas, né, assim, elas sabem disso. Então, o que elas fazem? Propagandas e propagandas em cima disso. Então, o comércio, ele não é bobo, ele quer que você gaste dinheiro. E aí, o que acontece? Acaba que a criança vira um produto, né? A criança deixa de existir ali como um ser na sociedade ali para virar mais um produto de lucro, tanto para as lojas quanto para a própria família, assim. Então, é muito importante, como seria, né, a criança virar um produto. A criança não é um objeto de você repassar o que você não teve, porque muitos pais falam disso, né? Ah, mas eu quero que a minha criança tenha aquilo que eu nunca tive. Mas, gente, isso não é possível, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de não passar para a criança aquilo que você não teve, esses traumas, essas falhas, sabe? Para poder ter um momento ali. Eu tô dizendo do Dia das Crianças porque passou, mas assim, das datas comemorativas, né? Muitos pais focam nisso. Eu vou dar para minha criança tudo que eu não tive. Não precisa, né? A sua criança hoje, ela vai se sentir feliz com aquilo que você der dentro das oportunidades que se tem. Ô, Ana, e sou eu e mais 3 irmãs, né? Então, minha mãe teve 4 filhas, e eu, sendo a filha mais velha, eu recebia não demais, assim, né? Enquanto eu fui filha única 3 anos. Então, assim, eu sempre fui muito mimada esses 3 anos, muito paparicada. Eu era a filha única, a neta única, a sobrinha única. Então, eu me lembro de ter muitos brinquedos. E as minhas irmãs foram nascendo, claro. O negócio ali começou a diminuir, né? E a minha mãe começou a me falar uma coisa importante, que eu acho que é importante até hoje, sobre desejo e necessidade. Só que é difícil você explicar isso para uma criança, né? Uma criança de 5 anos não vai entender o que ela realmente precisa e o que ela quer. Quem tem filho e está assistindo, ouvindo a gente, você já entrou, Fernanda, numa loja de brinquedo com uma criança? Gente, a criança fica desorientada, porque ela vê aquele mundo de brinquedo, eu quero esse, mãe, eu posso levar os 2, mãe, eu quero aquele. E assim, é desesperador pra mim, foi pra mim com o meu filho, eu tenho um filho só, quando ele era menorzinho, com 5 anos, eu entrar com ele numa loja de brinquedo, porque ele ficava enlouquecido, não sabia o que ele queria, e aí então eu comecei primeiro a estipular datas, né? Hoje é seu aniversário, então vamos lá. Natal, o que você quer de presente? Faz uma lista que aí eu ia também escolhendo ali pelo preço que eu poderia pagar, né? Então, isso de necessidade e desejo, a gente consegue explicar para uma criança, Ana? A gente consegue a partir do que se estabelece dentro da comunicação familiar. Então, é importante essa questão financeira, né, ela ser dita de uma forma que a criança entenda. Então, como fazer isso, né?
A gente até estava conversando aqui sobre essa educação financeira que já se tem em algumas escolas, em algumas casas. Na época, né, na nossa época, acho que a gente viveu isso, a gente ganhava uns cofrinhos, né, colocava umas moedinhas, só que hoje a gente não existe mais moeda, né? Hoje é o famoso Pix. Então as crianças não têm nem acesso, assim, a maioria não tem acesso ao dinheiro físico, à moeda, né? É importante, então, a gente estimular essa visão. As crianças aprendem muito por todos os sentidos, né? Pela fala, pelo olhar, né? Pelo olfato, assim. Então, a gente precisa trabalhar essas atividades sensoriais até do toque, do dinheiro. Então, ter uma moeda em casa, ter essa troca de dinheiro. A gente tinha alguns jogos, a gente falando de consumo, eu falando de jogos, né? Mas tinha, por exemplo, o banco imobiliário. Mas o objetivo do banco imobiliário era falir o nosso oponente, né? Então, a gente precisa ter essa percepção de que alguns jogos são até educativos, mas a gente ter essa fala, esse momento de diálogo com os filhos. Então, colocar, às vezes, num cofrinho, e eu participei outro dia de uma palestra de um rapaz ensinando, né, educação financeira para criança, e ele falou que a gente tinha que colocar num potinho transparente, porque a criança, ela não sabe o valor correto, mas ela vê a quantidade de dinheiro. Então, para ela, se tiver muito, é muito, se tiver pouco, é pouco. Então, isso também vai entrando na cabeça da criança e ela vai compreendendo se dá para comprar o que ela quer, se não dá para comprar o que ela quer. É importante os pais dialogarem também para ver essa questão né, do acompanhamento econômico da família. Isso tudo a gente pode sim conversar com a criança. E também fazer uma organização antes de sair com a criança. Então, se você vai no shopping, vai numa loja de brinquedo com a criança, é importante preparar ela. A gente subestima um pouco a inteligência das crianças, né? Então, você pode avisar para ela, olha, sábado, amanhã, hoje, a gente vai no shopping, nós vamos nessa loja. Se a gente passar numa loja de brinquedo, como não é data comemorativa ou algo do tipo, a gente vai poder comprar uma lembrancinha, ou não vamos poder comprar, você vai tomar um sorvete ao invés disso, né? Deixar bem estabelecido para essa criança. Primeiro eu queria falar uma coisa que estou meio desconfortável aqui, Aline. O quê? Porque, assim, a gente não é 30 mais, né, Aline? A gente é 40 mais. Nós mentimos. Nós já somos 40 Inclusive, mais. Inclusive, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano. Olha só. Tá? No mesmo. Então, tá bom. Então, agora eu vou voltar pro programa, porque minha consciência tava pesando, tá? Porque ela tá aqui toda bonitinha, 30 mais. Eu falei, não, mas a gente é 40 mais. Então, eu venho aqui do futuro, de filhos crescidos, pra avisar que essa criança vai crescer, gente. Sim. Tá? Essa criança vai crescer. E isso que a gente está falando sobre educação financeira, sobre saber lidar com essa questão do dinheiro, do trabalho, do orçamento familiar, isso é muito importante você ir dividindo com a criança de acordo com o que ela consegue entender pela idade. Porque se você criar um filho consumista, vai ser um adolescente consumista e provavelmente um adulto consumista. Né? Lógico que tem as personalidades são diferentes, tem aquele filho que você vê que guarda mais o dinheiro, que a gente fala, esse aí, né, é o tio Patinhas. Esse aí, mas assim, eu tô vendo raramente tio Patinhas. O que eu tô vendo mais é o povo consumindo igual louco, e aí chega o adolescente e também o valor dos presentes vai crescendo de acordo com a idade. Então, a Aline falou sobre o não. É muito importante a criança ouvir um não na vida. Não só questão financeira, mas assim... Pra tudo. Pra tudo. Ela não vai aprender com sim, não. Ela vai aprender com não. Então, é muito difícil falar. A gente sabe, a gente ama os filhos. Dói mais na gente do que neles colocar limites e falar não. É muito mais fácil agradá-los e vê-los sempre sorrindo e feliz. Mas cabe a nós, pais, ou quem for o responsável ali pela educação dessa criança... falar esses nãos. Exatamente. Isso é até muito interessante, assim, da criança aprender... A criança não, o ser humano aprender a lidar com a frustração desde cedo, né? Dói em nós adultos. Por que não vai doer numa criança, né? Mas é importante, então, abrir espaço para diálogo, você confiar no seu filho confiar em você. Não adianta chegar brigando, discutindo, porque aí ele vai se afastar. Então, é importante acolher os sentimentos dessa criança para ela crescer de uma forma saudável e com mais assertividade na adolescência, na vida adulta, né? Parece muito ideal isso que a gente está falando, mas pode dar certo, né? Acreditar mesmo nesse futuro, porque é isso, as crianças são o futuro do país, né? Então isso é importante.
Ana, e eu penso também que o que prejudica, né, o que faz esse consumismo chegar às pessoas tão novas, às crianças, é a internet e é a tal da comparação, né? Uhum. A Fernanda tem uma coisa e eu quero aquilo, né? Uma criança, um coleguinha de sala tem uma caneta, um lápis, um caderno, que seja. Boneco azul. O boneco azul. E a outra criança também quer, e aí ela fica, mãe, compra, eu quero, eu preciso. E aquilo acaba até gerando uma ansiedade, né? Numa criança tão pequena. Esse negócio de comparar um com o outro também. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso também com os filhos, com as crianças, né? Não é porque o seu amigo tem que você vai ter, né? Com certeza. É a velha frase, né? Você não é todo mundo. Isso. Então é isso. A gente tem certos ensinamentos que a gente pode levar, mas é isso. Talvez com mais assertividade para as crianças hoje, né? Eu tenho a impressão que elas estão mais questionadoras do que nós também na nossa infância, né? Justamente por conta disso, elas têm, de certa forma, um pouco mais de voz, né, como estão aí na internet, apesar de não estarem, não recomendo mesmo, né, como psicóloga, como ser humano, assim, não recomendo criança estar na internet, mas já a questão, né, eu acho que é importante ter esse limite e dizer, não vai dar, né, não tem como, para a criança poder aprender a lidar com esse não de uma forma menos dolorosa. Mas, assim, a verdade é que vai doer. Teve aí a semana do cabelo maluco, meia maluca, mochila maluca. E aí... Mães malucas. Mães malucas. Isso rendeu comentários e comentários na internet, né? De que virou ego dos pais, uma briga dos pais. Assim, ao meu ver, eu penso que seja uma discussão boba, né? Você dá pro seu filho aquilo que você pode dar de melhor, sabe? Então, assim, se é um spray no cabelo, dê o spray, a criança vai ficar feliz. É claro que essa comparação gera frustração, mas é isso, você vai ensinando para a criança. Na nossa época também tinha isso, né? As épocas das maquetes, que até hoje é meme na internet também, tinha umas que eram horrorosas, tinha umas que eram maravilhosas, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso. E assim como as crianças de hoje em dia também devem aprender, né? E sabendo que é diferente, né? Você falou aí de umas coisas tradicionais, tem umas dicas, né, que eu trouxe da minha mãe, que é o famoso assim, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Exatamente. Eu já falei isso muitas vezes pro meu filho, Fernanda, porque eu fui morar a gente compra. em frente a uma loja de brinquedo. Então, eu ia pro supermercado, passava, mãe, compra isso, na volta a gente compra. E voltava por aquele caminho, só que do outro lado da rua. Ele não tava mais lembrando. Dava um picolé ali, ele vinha feliz com um picolé. Melhor picolé do que um brinquedo, né? Então, assim, eu acho que a orientação que fica, né, Ana, para os pais, essa questão do diálogo, né, de conversar com a criança, de não excluir, não mentir, não... Às vezes os pais também dão mais do que podem, né? Isso. Fazem loucuras ali para satisfazer o desejo do filho. E isso tá errado. A gente tem que trazer o filho da gente para nossa realidade, seja ela qual for, porque ele vai compreender e vai ser feliz nela. Às vezes a angústia é do pai, né? O sofrimento do pai. A criança não tá nem sofrendo por aquilo ali, nem sabe o que tá acontecendo. Foi um pouco disso, assim, das redes sociais, com essa loucura da Semana Maluca, assim, eu entendi, e aí não cabe a nós, assim, até mesmo especialistas, assim, questionar a maternidade alheia, né? Eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil para cada mãe, mas tem outras que têm o privilégio de ter uma babá, o privilégio de levar no salão e etc. E tá tudo bem também. Acho que a gente não tem que criticar essas mães que colocam uma árvore de Natal na cabeça. Tá ok, a criança tá feliz e a outra também com spray. Ou talvez não. Ou talvez não, né? Então, assim, mas é muito amplo, entende? Assim, o diálogo vai além de questões pessoais, assim. Então, é importante você, dentro da sua família, da sua perspectiva, conversar com a sua criança. Ela vai entender. Ô, Ana, quem quer te achar nas redes sociais, quem quer trocar uma ideia com você, como é que faz? Você tem Instagram? Como é que é? Tem Instagram, é @LuBolivar, L-U-H. Por que eu inventei esse H? Não sei. L-U-H Bolivar, _psicóloga. No nosso Instagram, gente, eu vou marcar lá, a gente vai colocar o link, né? Se vocês quiserem, só entrar em contato então com a Ana. Isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Aline. Obrigada, Fernanda. Bom dia. Bom dia para todo mundo que ficou aí com a gente na escuta, no YouTube também. E a semana que vem a gente tá de volta. Tchau. Tchau.